capítulo 16, então vamos agora Terminar. do versículo 16 justamente em diante, pode ser? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí terminou o programa passado. Exato. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Esses versículos famosos não estão em Marcos. Isto aqui é um acréscimo de Mateus. E Mateus deve ter buscado isto aqui de fontes orais suas. E há também espaço para uma boa elaboração do próprio evangelista. Em primeiro lugar, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Por quê? Porque não foi a carne ou sangue. O que significa isso? Carne ou sangue? Não é o ser humano, na sua racionalidade, porém entregue a si mesmo, que te revelarão isso. A simples racionalidade humana não é capaz de detectar no carpinteiro de Nazaré o Filho do Deus vivo. E sim o meu Pai que está nos céus. E em Mateus e Lucas se diz que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e aquele a quem o Pai o quiser revelar. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E aqui devemos fazer uma primeira pausa. E a primeira questão é a questão do nome de Pedro. Ele não se chamava Pedro, ele se chamava Simeão, Simão, que era o nome de um patriarca. Jesus parece ter mudado o nome de Simeão ou Simão para Quefas. Quefas, em hebraico, significa rocha. Rocha. Sim. Traduzido Quefas do hebraico ou aramaico para o grego, dá Petros, rocha, em Quefas, em aramaico, dá Petros, em grego, rocha. E para o latim Petrus, isto é, Jesus criou um nome novo. Jesus criou um neologismo. Pedro é a tradução de Quefas, de rocha. Pedro tem a ver com pedra. Simão ou Simeão foi chamado pedra, rocha, por Jesus. Agora, o que queria Jesus insinuar em Mateus, chamando Pedro de rocha, vem a seguir. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Bem, contra ela quem? Contra a igreja. É a única vez em todos os 4 evangelhos em que aparece a palavra eclesia, igreja. É a única vez. Interessante. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Bem, no capítulo 18, o poder de ligar e desligar será dado também aos 12. As chaves só a Pedro. E o que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Esta é uma linguagem jurídica, ligar e desligar. Naturalmente está na passiva, por quê? Porque é a passiva divina. O que Pedro ligar na terra, Deus ligará nos céus. O que Pedro desligar na terra, Deus desligará nos céus. Agora, vem aqui a questão da historicidade. Quando foi que Jesus disse isto a Pedro exatamente? Em primeiro lugar, estes versículos só aparecem em Mateus. E só aparece aqui em todos os 4 evangelhos
a palavra eclesia ou igreja. Provavelmente nós estamos aqui diante de um grande trabalho de repensamento feito por uma tradição pré-mateana e recolhida por ele. Não devemos nos esquecer do seguinte: quando Mateus escreveu este texto, Pedro já tinha morrido há diversos anos. Se este evangelho aqui foi escrito por volta de 85, Pedro deve ter morrido em 64 ou 67. Portanto, uns 20 anos antes que este evangelho fosse escrito, Pedro já tinha morrido na colina do Vaticano, na perseguição de Nero. Agora, o que quer o evangelista dizer com isto? Em primeiro lugar, notem todos que estes textos aqui aparecem em todas as Bíblias, inclusive nas Bíblias protestantes. Se se trata de protestantes sérios, é claro que não vão mexer no texto. É evidente que não vão expurgar o texto de acordo com a sua fé atual. O problema todo está na interpretação disto aqui. As chaves são dadas a Pedro e um poder jurídico de ligar e desligar também é conferido a ele. Continue a leitura. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos... Bem. Encerramos a parte positiva. Agora vem o negativo. Mas vamos pensar um pouquinho nesta parte positiva. Quando foi exatamente que isto aconteceu, nós nunca saberemos. Teria sido uma visão pós-pascal, após a Páscoa, após a morte e ressurreição, que Mateus inseriu aqui na trama da vida pública de Jesus? Teriam sido esses 2, 3 versículos aqui frutos de um grande repensamento mateano e legítimo? Eu propendo para esta solução última aqui. Na verdade, embora Pedro já tivesse morrido há mais de 20 anos, de todos os 12 é o mais mencionado em todos os evangelhos. Por quê? Por que será que Pedro era o mais, mesmo depois de morto, continua a ser o mais mencionado de todos os 12? Era mais próximo de Jesus. Marcos nos diz que foi o primeiro a ser chamado. Em todas as listas apostólicas dos nomes, dos 12 nomes, Pedro ocupa impreterivelmente o primeiro lugar. Nenhuma lista começa sem o nome de Pedro. Pedro é o primeiro de todas as listas. Mateus coloca aqui Pedro numa luz muito forte, mas Lucas também o faz. Em outras circunstâncias, como por exemplo na última ceia, Simão, Simão, Satanás quis peneirar-te como o joio e o trigo, mas eu rezei por ti para que a tua fé não desfalecesse. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Em João, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Vejam, a insistência em Pedro. Tudo isto parece sugerir-me o seguinte: Pedro foi incontestavelmente o líder cristão mais importante da primitiva comunidade cristã. Para os pagãos convertidos ao cristianismo, não seria Paulo esta figura? Mas Paulo perdia para Pedro num particular. Qual? Paulo não conheceu Jesus em vida. E Jesus morou com Pedro também, não é? Ele não morou com mais nenhum dos discípulos. Exato. Paulo não conheceu Jesus em vida, nunca ouviu nada do Jesus histórico e, portanto, não podia ser a ponte entre a história e a fé.
entre o Jesus da história e o Cristo da fé, como se usa afirmar de Bultmann para cá. Paulo não podia ser isto. Portanto, este primado necessariamente deveria ir a Pedro. Agora, até aqui vamos todos. A partir daqui começam as divergências entre nós católicos e a ala reformada, os protestantes. Por quê? Porque, embora aceitem eles este versículo e o primado do Pedro histórico, não está claramente ou explicitamente escrito no texto evangélico que Pedro teria sucessores. E nós costumamos dizer que o bispo de Roma é o sucessor de Pedro. Nós dizemos que os bispos são sucessores dos apóstolos, em geral, e o bispo de Roma não é sucessor dos apóstolos, é sucessor de Pedro. É aqui que está o nó da questão. Isto não está claramente definido na Sagrada Escritura. Bem, vamos fazer o intervalo e eu volto com a explicação. Vamos de volta ao nosso segundo momento. A questão é esta: pode o bispo de Roma afirmar de si mesmo que é o legítimo sucessor de Pedro? Pedro terá deixado sucessores? Bem, aqui nós nos separamos dos protestantes. Nós afirmamos que sim, mas em que nos baseamos para fazer esta afirmação aqui? Esta afirmação é legítima com uma condição: que se tenha em mente, se aceite que Jesus previu que com a sua morte não iria acabar o mundo, previu um espaço de tempo entre a sua morte e o final dos tempos, e que este final do mundo não podia coincidir com o final do Pedro histórico. O Pedro histórico também teve o seu final, por volta de 64 ou 67. Se aceitarmos isto aqui, é legítima a interpretação católica. Agora, é preciso explicar melhor. Hoje nós afirmamos que o bispo de Roma, o Papa, é o sucessor de Pedro. Mas, se alguém perguntasse a Pedro: Pedro, o senhor é Papa? Pedro arregalaria os olhos e diria: o que significa isto? Não sei o que significa esta palavra. Nós temos que imaginar uma espécie de trajetória petrina que vá desde Pedro apóstolo, o principal líder cristão que conheceu historicamente Jesus e que podia, portanto, ser a ponte entre a história e a fé, e o bispo de Roma atual. Os bispos como tais só apareceram no final do século I. Foi só no final do século I, na virada do século I para o segundo, que a grande igreja tomou uma feição católica, universal e episcopal. Isto está claro nas cartas de Santo Inácio de Antioquia. Interessante que antes da virada do século, havia dirigentes das comunidades que, por volta dos anos 80, 85, a época em que este evangelho foi escrito, e com os apóstolos desaparecidos, receberam o nome de presbíteros bispos. Estes foram os legítimos sucessores dos apóstolos. Os presbíteros bispos eram uma espécie de comitê, um colegiado, onde a palavra presbítero e bispo significa a mesma coisa: dirigentes. Aos poucos foi emergindo deste comitê dirigente uma única figura, um episcopos
que seria o bispo monárquico, isto é, aquele que é superior ao colegiado enquanto tal. E nascia, no final do século I, aquilo que nós conhecemos hoje como o sacramento da ordem nos seus 3 graus. O episcopado, o presbiterato e o diaconato. Antes não. Antes é anacrônico falar disto. Quando o modelo de Antioquia se tornou um modelo paradigmático para toda a católica se tornou episcopal. Ou seja, toda a católica era constituída por comunidades locais que tinham à frente um episcopos, um bispo. Interessante que nas cartas de Inácio de Antioquia, ele saúda os bispos de diversas comunidades, mas não saúda o bispo de Roma quando escreve aos romanos. Por quê? Talvez Roma tenha sido uma das últimas comunidades a aceitar a figura episcopal. Porém, uma coisa tinha Roma, que outras pareciam não ter. Vejam, Jerusalém decresceu enormemente de importância e perdeu totalmente a importância cristã no ano 70, quando foi destruída pelos romanos. Antioquia, por razões em parte misteriosas, também decresceu e emergiu a figura de Roma. Roma era o centro do império. Roma possuía uma comunidade cristã muito conservadora e muito relacionada com a Palestina, com o judeu-cristianismo da Palestina. Pedro, ao que tudo indica, esteve em Roma e, em Roma, deu a prova suprema da sua generosidade, do seu amor a Cristo, morrendo mártir na perseguição neroniana, entre 64 e 67 da nossa era. O que terá acontecido de Pedro em diante? Por esses motivos todos que eu acabo de imaginar, a Igreja de Roma, mesmo sem ainda a figura do episcopos, do bispo, passou a ser uma igreja dirigente. E, no final do primeiro século, Clemente Romano, que não era papa ainda, embora na lista dos papas aparece como terceiro, provavelmente era um dos dirigentes de um comitê, mas já intervém numa igreja fora da Itália, fora de Roma, portanto, que era a igreja de Corinto. Ou seja, ainda que em formação, o comitê da Igreja de Roma parece ter assumido as responsabilidades petrinas. Quando emergiu, no início do século II, a figura do bispo de Roma, o bispo de Roma assumiu estas responsabilidades. Portanto, nós podemos delinear uma trajetória que vá de Pedro apóstolo, passando pelos presbíteros bispos e pelo comitê dirigente de Roma, até a figura do bispo de Roma, quando ela surgir no início do segundo século. E quando ela surgiu, este bispo de Roma já assumia, já estava consciente das responsabilidades que possuía na católica enquanto tal. Esta é a nossa linha de pensamento católico. Para isto, é claro, eu disse e repito, basta que Jesus tenha tido consciência que o mundo não terminaria nem com a morte dele e nem com a morte de Pedro. Se Jesus queria uma comunidade, Jesus deveria prover esta comunidade para que ela não fosse anárquica, para que ela fosse guiada ou conduzida por alguém. Esta é a maneira católica, naturalmente muito controvertida do lado de lá, não só dos protestantes, mas do lado da ortodoxia também. Mas os protestantes também têm hierarquia, não tem? Pois é. Tem? Tem.
tem essa divisão toda, essa multiplicação imensa de igrejas protestantes, e depois as suas sucursais, e depois as sucursais das sucursais, até chegar a esse pentecostalismo que nós temos no Brasil. O que é isso? E quando nós queremos dialogar com o lado de lá, nós católicos possuímos um ponto de referência, que é o Papa. Mas quem é que representa a ortodoxia? Não existe. O patriarca de Constantinopla, Istambul, bem, é uma espécie de rainha da Inglaterra, mas não manda nada. Quem é que representa o anglicanismo? A mesma coisa pode ser dita do arcebispo de Cantuária, Canterbury. Também não representa nada. Os anglicanos fazem o que querem, tanto os da América do Norte quanto os dos Estados Unidos. E ordenam mulheres, os que querem, e ordenam homossexuais, e fazem casamentos de gays e tudo, o que querem. Não existe uma referência que diga sim ou não. Isto vale e aquilo também. É assim. E do lado do protestantismo, quem é a figura com a qual que tem autoridade, com a qual se pode dialogar? Não existe. Mas esta é a visão católica destes versículos aqui. Legítima com estas condições que eu coloquei aqui. Não sei se fui claro ou se tornei a coisa mais obscura ainda. Não, eu acho que um pouco de cada. Está claríssimo, no entanto, eu acho que as pessoas vão ficar bem interessadas nisso, em procurar até saber um pouco mais. Eu acho que está claro. Eu vejo que está claro, mas muito curioso, muito interessante. Se nós aceitamos Jonas, o senhor falou tanto em Jonas aí, por que nós não aceitamos, por que a nossa Bíblia não tem o livro de Jonas? Não, a nossa tem. Tem. É dos protestantes? Não, eles têm o livro de Jonas, sim, eles têm. Eles só não têm 7 deuterocanônicos, mas o livro de Jonas aparece na deles também. Bem, temos que encerrar aqui no vivo da discussão e da explicação o nosso programa. Por hoje está terminado o nosso tempo, mas voltamos ainda a semana que vem. Muito obrigado.